Alunos do nono A, nono B, nono C, sejam bem-vindos a mais uma aula remota. Esta aula é a aula de número 11 já, na nossa rotina diferente por conta da pandemia, tá certo? Então, esta aula está sendo realizada no dia 14 de julho de 2020, tá? E dentro ainda do assunto matemática financeira, na última aula nós vimos, na aula 10, nós estudamos a ideia de juro simples e hoje a gente vai trabalhar com juro composto. Então, muita, mas muita atenção. Porque é o juro composto que impera em todas as instituições financeiras. No mercado financeiro, é o juro composto que é o cara, não é o juro simples, tá? Então, aqui está aqui os nossos objetivos, dê uma lida nele, tá bom? E vamos iniciar a aula. Vamos diferenciar aqui algumas coisas entre juro simples e juro composto, tá bom? Quando é que nós temos as ideias de juro simples? Pronto. O juro simples, primeiro, ele é calculado sempre sobre o capital inicial. Isso aqui nunca muda, é sempre sobre o capital inicial. Vou pegar aqui a canetinha. E outra coisa importante é que ele é usado em operações de curtíssimo prazo e também para se calcular processo de desconto simples, né? Então, numa loja, né, tem lá um produto por X reais, a pessoa recebe um desconto de 20%, 30%, então você usa a ideia de juros simples para calcular quanto que você ou a pessoa vai pagar por esse produto, tá? Já o juro composto, cuidado, ele é calculado sobre o montante obtido no período anterior, tá? Então, cuidado. Você só utiliza o montante para calcular através do capital, usando o capital para calcular o juro composto apenas na primeira vez. Depois você não usa mais ele, mas o capital. Sempre é calculado o juro composto sobre o montante anterior. Como assim montante anterior, professor? Se acalma que a gente vai estudar nos exemplos, tá? Ele é usado nas operações financeiras de médio e longo prazo. Vamos estudar algumas características do juro composto particularmente. Primeiro, ele é conhecido popularmente como juro sobre juro, tá? É a base do sistema financeiro. Está aqui alguns exemplos, né, do que eles são utilizados. Então, cuidado a olhar a ideia de empréstimo aqui, né? Ok? Então, os empréstimos são uma das modalidades que utilizam juro composto. Outra também que destrói muitas famílias financeiramente falando, cartão de crédito. O juro do cartão de crédito é utilizado também com o juro composto. E coisas que tudo são coisas teoricamente que dão custo para a pessoa, né? Você tem um custo, vai ter que pagar tanto o cartão de crédito quanto os empréstimos, né? Mas também tem as aplicações financeiras, que aqui elas rendem, tá? Elas são uma espécie de prêmio para quem aplica. Então tem a caderneta de poupança, muito comum, é a aplicação financeira que atinge a maioria do povo brasileiro, de quem pratica, né, a questão do poupar. Eles aplicam muito na caderneta de poupança, porque ele é fácil de você, a hora que você quiser, você vai lá no banco e tira quanto você desejar. Assim, tenha saldo, né? E aplicações de renda, de fundos de renda fixa, que são ações, né, na bolsa de valores e entre outras ideias nesse sentido, tá? Vamos ao nosso primeiro exemplo. Cuidado, muita calma. Exemplo 1. Gilberto aplicou R$ 5.000 durante 3 anos a uma taxa de juro composto de 5% ao ano. No fim do período, qual foi o montante obtido no fim do período? Que período é esse? Nunca ouvi falar em período. Que é o tempo, meus amigos, tá? A gente representa tempo pela letra T, tá lembrando disso? Então, o período é o tempo, ok? Então, ele quer saber, no final desse tempo, que foi de 3 anos, a taxa de 5% ao ano, já está todo mundo ok, né? Foi dito na aula passada que tanto a taxa quanto o tempo
deveriam estar na mesma unidade, aqui estão já, anos, né? Ok? E está aqui o nosso capital, R$5.000 é o capital. Vamos tirar aqui os dados, né? Tá aí, o capital R$5.000, a taxa de 5% ao ano, já transformada em fração, mas no juro composto, eu vou recomendar que vocês utilizem a forma decimal, tá certo? E o tempo, cuidado. Se você observar muito bem lá no seu material, no livro didático, você vai entender que foi o mesmo processo que eu estou utilizando inicialmente, também foi trabalhado no livro didático, tá? Então, preste atenção. Ele tinha dado um tempo dessa aplicação de 3 anos, ok? Então, ó, T igual a 3 anos, ou seja, 3 anos representam 3 períodos de 1 ano. Então, a gente não vai utilizar, por enquanto, nessa primeira etapa, o tempo igual a 3. Vamos utilizar 3 períodos de 1 ano. É a mesma coisa? É. 3 anos representam 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano. 3 anos. Ok? Só que para este formato de resolução, a gente vai usar o tempo igual a 1. Ok? Então, preste atenção. Inicialmente, nós vamos utilizar a ideia da fórmula do juro simples. Você lembra qual é a fórmula do juro simples? Pense na sua cabecinha lá. É aquela que diz J igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Ok? A gente vai utilizar esta ideia. Vamos aqui. Ó, a gente vai resolver a situação calculando o montante obtido no fim de cada ano. Então, nós vamos repetir a mesma operação 3 vezes. A primeira vez é referente ao juro e o montante obtido no primeiro ano de aplicação. Na segunda vez é referente ao segundo ano. Na terceira vez é referente ao terceiro ano. Preste atenção. Então, primeiro a gente vai calcular o juro do primeiro ano e também o montante do primeiro ano, que é o que está escrito aqui. Montante, mas lógico, para eu calcular o montante, eu preciso também do juro, tá bom? Vamos lá. Nós já sabemos os dados, né? Está aqui a formulazinha lá, que essa aqui é a fórmula do juro simples. Então, a gente vai fazer os 2 primeiros exemplos utilizando as ideias de juros simples com relação à fórmula, ok? Lembrando, juro simples é totalmente diferente de juro composto. As ideias, né? A gente viu anteriormente que é que diferencia um do outro. Mas na hora de resolver, a gente tem 2 possibilidades. A primeira, nós vamos trabalhar no exemplo 1 e no exemplo 2, a gente vai utilizar a ideia de juros simples, a fórmula do juro simples e também a fórmula do montante. Na primeiro e segundo exemplos. Nos outros, a gente vai utilizar outra maneira que eu não vou apresentar agora, tá bom? Então, preste atenção. Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Vamos substituir, tá? Quem é o capital? 5.000 vezes a taxa, eu disse que usasse o decimal, vezes o tempo, 1 ano. Professor, por que não é 3? Você disse que era 3, tem 3 anos. Juro simples é. Você botaria 3. Aqui não é juro simples, aqui é juro composto. Lembra da ideia que foi dita agora há pouco? Popularmente conhecido como juro sobre juro. Então, a gente vai inicialmente calcular o primeiro juro, que foi atribuído no primeiro ano de aplicação, depois o montante, e assim por diante. Calcularemos de novo juro e montante no segundo ano e no terceiro ano também. Então, vamos lá. Primeiro juro, que eu chamei de J1, juro 1 do primeiro ano, está aqui, utilizando a calculadora, pode utilizar sem problema nenhum, R$ 250. Como é que fica o montante? O montante 1 é o capital, é a primeira e única vez que eu vou utilizar a ideia do capital é aqui, tá? Nessa primeira parte. Capital, que é 5.000, mais o juro 1, que nós já encontramos, R$ 250. Aqui. Somando 5.250. Guarde esse númerozinho na sua cabeça. Ó. Por quê? Porque ele vai representar, nas próximas fases do problema, ele vai ser o nosso novo capital. Por quê, professor?
Por que que o 5.250 vai ser o nosso novo capital? Porque nós já sabemos que é juro sobre juro. No simples, você vai utilizar os 5.000 todo o tempo, até o final, não muda o capital. Aqui não. Aqui o capital inicial foi 5.000, ótimo. Aí nós calculamos o juro, está aqui, R$250. Calculamos o montante, somando o capital mais o juro, 5.250. Como é juro sobre juro, aqui está representado já o primeiro cálculo do juro. Já foi colocado 250 nos R$5.000. Ó. Então era 5.000 mais 250, 5.250. Tá? Isto aqui vai ser o nosso novo capital. Então a gente vai representar tudo de novo, usando esse mesmo processo, porém como capital 5.250 e não mais 5.000 como está aqui. Eu não estou mais no juro simples, é composto aqui. Vamos lá. Vamos montar agora descobrir o montante do final do segundo ano de aplicação. A ideia é a mesma, só que aqui a gente vai usar o quê? Aqui já é o segundo ano, então é o juro 2. Igual ao primeiro montante, por quê? Porque é juro sobre juro. Eu vou usar aquele montante que tinha lá naquele bannerzinho anterior. 5.250 vai ser nosso novo capital. Então aqui, esse M1 é como se fosse o capital, tá? Ele está substituindo o C de capital, porque eu não vou mais usar o capital e sim o montante que eu descobri no primeiro ano. Vezes a taxa, vezes o tempo, isso aqui não muda, ok? Não mudou, nenhum nem outro. Estou fazendo ano após ano. Então vai ficar o quê? O juro 2, 262,50. O montante 2, quem é ele? É o montante 1, que representa o capital, mais o que nós descobrimos agora, que é o juro 2 do segundo ano, né? Então vai ser um montante de 5.512,50. Esse cara, lembre, a aplicação foi no período de 3 anos. Até agora eu calculei o juro e o montante de 2 anos. Faltando mais um ano. E agora, quem que vai ser o capital? Esse é o novo capital a partir do cálculo para o terceiro ano. Ok? Então é juro sobre juro. Calculou o primeiro montante, já pega ele e utiliza como capital para calcular o segundo montante. Calculou o segundo montante, está aqui ele, já utiliza este montantezinho como novo capital para descobrir o montante do final do terceiro ano. E aí sim vai ser a nossa resposta. Tá? Então, ó, o terceiro ano, vamos calcular o juro do terceiro ano. É o montante 2, está aqui ele, que é o nosso, representa aqui a ideia de capital, vezes a taxa vezes o tempo, está aqui, ó. Ok? 5.512. Então fica multiplicando, usando a calculadora, dá 275,625. Professor, deu este monte de casa decimal. E pode. Gente, pode, tá? E eu recomendo a vocês, ao multiplicar, deixa eu pegar aqui a calculadora. Pronto, vamos fazer aqui esse cálculo, né? 5.512,50. 512,5 vezes, ó, 5 centésimos vezes 1 dá o próprio 5 centésimos. Então não precisa nem repetir o 1, né? Então, vezes 5 centésimos. Vamos ver quanto é que dá? Igual. Ó, esse é o juro, 275,625. Use ele do jeito que está aí. Use todas as casas decimais que aparecerem na sua calculadora. Não tem problema. Na última resposta, a gente faz diminuir essa quantidade de casas decimais, tá bom? Mas pode utilizar, sem problema nenhum. É comum acontecer erro, assim, a margem de erro de centavos. Não se preocupe, tá bom? Isso é comum, centavos. Cuidado. Então, vamos lá, voltando aqui. Calcular agora o terceiro montante, que vai ser nossa resposta. É o montante 2, que está aqui 5.512,50, mais o juro que a gente descobriu dele, juro 3. Dá um total de R$ 5.788,125. Não vou usar isso aqui.
Não vai ficar assim, né? Até porque nem é 125 centavos aqui. 125 milésimos de centavo, né? Então, como é que fica? Ora, aqui é hora de arredondar. Então, aproximadamente, vai ficar... Eu vou ficar apenas com 2 casas decimais. Geralmente, a gente fica com 2 casas decimais, tá bom? Nessa resposta, então, você exclui as que vêm depois, tá? Essa é a nossa solução. Vamos continuar na mesma ideia, do mesmo problema, só que aqui ele pergunta outra coisa a mais. Um investidor aplicou R$14.000 a juro composto de 2% ao mês. Sendo assim, quantos reais terá após 2 meses? Então, ele quer saber o acumulado, né? Isso aqui chama-se montante, né? E de quanto foi o juro nesses 2 meses? De quanto foi o juro para que desse para que ele recebesse o montante, né? Então, ele quer saber aqui o montante e o juro. Quer saber as duas coisas, tá? Composto. Vamos tirar aqui os dados. Capital, 14.000, que é o que foi aplicado. A taxa, 2%, você vai usar 0,02, já transformado. O tempo, 2 meses, do mesmo esquema. Essa primeira parte é sempre assim. Vamos fazer 2 períodos de 1 mês. Então, a gente vai usar o tempo 2 vezes, né? Tempos iguais a 1, ok? Nesta primeira etapa, a gente vai fazer assim. Então, o que a gente vai fazer? Mesma ideia da outra. Vamos fazer cada mês separadamente, ok? Que a gente chama de período também. Então, o montante no fim do primeiro mês, são 2 meses. Vamos fazer ele aqui. Como é que fica o montante? Para eu descobrir o montante, tem que saber o juro, né? Naquele mês. Então, vai ficar o quê? O primeiro juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. A única vez que você vai usar o 14.000, a única vez é agora. No primeiro juro. Depois você não usa mais não. Você vai usar os montantes anteriores. Juro sobre juro. Então ficou 14.000 vezes a taxa, que é 2 centésimos, vezes o tempo, que é 1. Vai fazer 2 vezes. 2 tempos, né? Então, multiplicando, ficou R$280. O primeiro montante é o capital mais o juro. De novo, você vai pegar o mesmo 14.000 mais 280, 14.280. Lembra, esse aqui é o teu novo capital que a gente vai usar onde, ó? Nesta parte aqui. Tá? Não é? Esqueça esse 14.000 aqui. Esqueça. X aqui nele. Você já usou. Você só usa ele na primeira parte. A partir da segunda, do segundo cálculo, você já pega o montante. Juro sobre juro. Vamos lá calcular agora o montante no final do segundo mês. Mesma ideia, só que agora vai ser o juros 2, né, o segundo juro. E vou pegar o montante 1, que vai servir como capital. Tá aqui, já apontei ele para cá. A taxa não muda nem o tempo. Isso aqui é o capital, vai funcionar como capital. 14.280, que é este montante, vezes a taxa, vezes o tempo, deu um juro de 285,60. Calculando o segundo e último montante, já que é o que ele quer saber inicialmente, 14.280 mais 285. Quem é esse 285? Este juro 2. E esse aqui é o montante 1. Então ficou um total de 14.565,60 centavos, tá? E o juro, professor? Ele não pede o juro? Pede, porque aqui a gente só descobriu a primeira parte do problema. De quanto foi o juro? Ele quer saber agora, ó. O juro total vai ser o quê? Ora, basta você somar. Se você conhece os dois juros, soma o juro 1 com o juro 2. Ok? Que dá o quê? Foi um total de R$ 565,60. Professor, até agora você não apresentou fórmula nenhuma. No juro simples você apresentou fórmula. Aqui não apresentou nenhuma. Tem fórmula? Tem. Tá? Só que eu quis inicialmente pegar a mesma ideia, a mesma abordagem que traz nos livros didáticos atualmente, que é fazer por partes, calculando separadamente cada um dos períodos. Tá? Mas agora a gente vai usar a fórmula. Então vamos à fórmula. Preste atenção. Quem é a fórmula aqui? M de montante igual capital vezes, abre parêntese, 1 mais a taxa elevado
a t. Olha que é elevado a t. Quem é esse t? Tempo. É o período, né? Ok? Tá? Então, cuidado. É elevado. Ok? Preste atenção. Isso aqui a gente pode chamar de... É conhecido como montante composto, tá bom? Então, cuidado com isso aí. E para calcular o juro, professor? O juro que foi inserido nesse cálculo, que aqui é um montante, né? Ok? Isso aqui é um montante. Para calcular o juro, a gente vai lembrar daquela formulazinha. Montante do juro simples. Isso aqui, ó. É igual ao capital mais o juro. Todo mundo concorda comigo isso aqui? Tem que lembrar, né? Se eu quero calcular o juro, a gente pode isolar no primeiro membro, ó. Fazendo o quê? Juro igual a quem, ó? Ao montante. E passa esse capitalzinho para o outro lado com operação inversa. Ok? Então, o juro pode ser entendido como montante menos o capital. Isso aqui é o juro. Tá? Então, aqui em cima é para calcular o montante, é o final, é quanto deu tudo, é o bolão, né? Acumulado. E o montante é isso, é o acumulado. Tá? E aqui é o juro, é quanto foi cobrado, né, de juro em cima do empréstimo, então quanto foi dado de juro em cima de uma aplicação e assim sucessivamente, tá? Então tá aqui a fórmula, a gente vai usar ela agora nos exemplos. Exemplo 3. Um capital de R$ 640 foi aplicado durante 3 meses a uma taxa de juro composto de 2% ao mês. Quantos reais de juro rendeu essa aplicação? Então, nós temos aqui, quem é 640, todo mundo tem que lembrar, é o capital. Aqui, ó, 3 meses é a taxa. E aqui 2% AM, quer dizer ao mês, né? Desculpa, aqui é o tempo, 3 meses é o tempo. E aqui nós temos a taxa de juros, né? Que é dada em porcentagem. Então, a gente já sabe isso aqui, vou só repetir os dados, é o que eu já acabei de dizer. Lembrando, a taxa é em porcentagem. Transforme ela e utilize em forma decimal. E o tempo, aqui nós não vamos fazer naquele esquema anteriormente, que nós vamos utilizar a fórmula aqui, tá certo? Cuidado. Então, por isso que eu estou usando o 3 logo de imediato aqui. Vamos calcular primeiro o montante, ok? Aqui, vocês viram anteriormente, eu vou trazer para cá a fórmula do juro, para vocês lembrarem. Ó, no juro composto, para a gente calcular o juro, primeiro a gente precisa ter o valor do montante. Curioso, né? Mas é assim. Tá? Então, para a gente calcular o juro no juros compostos, primeiro eu preciso do montante e eu subtraio o capital para ter o valor do juro. Tá bom? Então, por isso que primeiro a gente vai calcular o montante composto, que é a formulazinha. Está aqui ela, capital vezes, abre parêntese, 1 mais a taxa. Essa taxa deve estar em forma decimal, é bacana que já esteja, né? Elevada ao tempo, que é o t, tá bom? Substituindo, 640 vezes 1 mais 0,02 elevado ao cubo. Está dentro de parêntese, cuidado. Pode usar a calculadora sem problema, tá bom? Vou até usar ela aqui agora para mostrar para vocês. Vamos lá. Então, nós temos aqui, deixa eu diminuir ela. Temos aqui 640 vezes. Quem que você vai resolver primeiro? Você vai resolver primeiro a potência, né? E os parênteses, né? O parêntese é a potência. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer logo aqui o parêntese. Montante igual a 640 vezes, ó, 1 mais 0,02 dá 1,02. Somando a parte inteira, 0 mais 1, 1,02. Vamos lá, como é que fica agora? Olha aqui comigo, ó, acompanha aqui ao lado, tá? 1,02 ou 1 inteiro e 2 centésimos elevado ao cubo, você vai ter que multiplicar ele vezes ele vezes ele. Então, ó, 1,02 vezes 1,02 deu o quê? 1,0404. Esse valor é 1,02 ao quadrado, mas que é ao cubo. Então, é ele vezes 1,02.
Aí a gente vai ter ao cubo agora. Pronto, olha como é que ficou ao cubo. Eu vou levar isso aqui tudo? Vai. Pode levar sem problema, tá bom? Aqui, como é uma calculadora de computador, ela tem dígitos, tem espaço para muitos dígitos, né? A de vocês é menor. Se tiver calculadora mesmo, não vai pegar tanta coisa não. Vamos voltar para cá. Então vai ficar montante igual a 640 vezes, olha aí, todos eles, ó, 0, 6, 1, 2, 0 e 8, tá? Agora vamos multiplicar, vezes 640, para a gente descobrir o valor do montante. Ficou R$ 679,00. Olha, um monte de casa decimal, ó. Tem que ir para lá? Tem. Ó, aqui elas. Porém, na hora da resposta, você vai se limitar a apenas 2 casas decimais, tá? Ok? Ao fim dessa aplicação, obteve-se um montante de, que é o que eu fiz agora. Eu só peguei 2 casas decimais, tá bom? Embora tenha dado 5 casas decimais. Vamos agora calcular o juro. Eu precisava do montante composto para calcular o juro composto. Então, vamos calcular ele agora. Deixa eu tirar aqui a calculadora. Calcular o juro de aplicação da aplicação em. Tá aqui a formulazinha, essa mesma que eu tinha mostrado para vocês. Então fica J igual 679,17, porque é o montante, tá aqui ele, menos o capital, que é 640, que dá um juro de R$ 39,17, ok? Mais um exemplo, isso aqui é bacana. Por quê? Porque aqui eles querem que a gente faça uma aplicação de 2 anos. Calcule quantos reais de juros renderá uma aplicação de R$ 12.900. Isso aqui é o capital. Durante 2 anos. Olha aqui, isso aqui é o tempo ou período, né? A letra T. A taxa anual, se ele falou que é anual, já está ok. Combinando ano com ano. Tá? Taxa anual de 9%. Tá aqui os dados já colocados, né? A gente vai usar o número decimal. E o tempo, como a gente vai usar a fórmula, vai usar o número 2 mesmo, tá bom? Aí ele quer duas coisas. Ele quer no item A, juros simples, tá? E no item B ele vai querer o juro composto. Não vai aparecer aqui, mas daqui a pouco aparece. Vamos primeiro calcular o juro simples. Se ele pediu na letra A juro simples, vai ficar J igual a C vezes I vezes T, a fórmulazinha do simples, né? Aqui você usa o capital normalmente, tranquilo, vezes 0,09 vezes 2. Então, o juro de R$ 2.160. Ótimo. Ao fim dessa aplicação, em juros simples, obtém-se este valor. Perfeito. Juros simples, cuidado. Agora vamos calcular o juro composto. Para a gente poder fazer uma comparação entre eles, né? Para saber se tem alguma diferença, né? Será que tem diferença entre juros simples e composto? Ou é só o nome que muda? A gente vai ver agora. No juro composto, está aqui a fórmula dele. M igual montante, né? Montante igual capital vezes dentro do parêntese 1 mais a taxa elevada ao tempo. Está aqui tudo no ponto, você vai usar isso aqui. Então, o montante, como é na fórmula, claro que você vai usar o 12.900, vai usar o 0,09, vai usar o 2. Tá aqui a substituição feita. Confira aí que dá certinho, né? Vamos somar aqui, ó. 1 mais 0,09 dá 1,09 elevado ao quadrado. Calculadora. 1,09 ou 1 inteiro e 9 centésimos vezes ele mesmo, né, que é ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, vezes 1,09 igual, olha o que é que deu, ó, tá? É isso aqui que tem que ir para lá, com 4 casas decimais, vamos ver se está isso lá. Tá aqui, ó, as 4 casas decimais. Para finalizar aqui, a gente vai, para descobrir o montante, vai multiplicar este valor por quem? Por 12.900, R$12.900. Ok? Então, nós temos esse valor aqui. Isso aqui é o montante. Lembre-se, para calcular o juro,
composto, eu preciso primeiro calcular o montante composto. 15.326,49. Vamos ver aqui. Aqui ele, ó, 49 centavos. Então, como ele quer que a gente descubra, olha aqui, ó, ele quer saber quantos reais de juro. Juro, ele quer saber o de juro. Renderá essa aplicação. Já fizemos na letra A o juro simples, está aqui. Falta agora descobrir o juro composto. Então, a fórmula, juro igual a montante menos o capital. Por isso que eu fiz primeiro o montante aqui no juro composto. Então, vai ficar J igual o montante 15.326,49 centavos menos o capital 12.900. Então, o juro de 2.426,49 centavos, né? Preste atenção. Quem é que obtém um rendimento maior? Juro simples ou juro composto? O que você pode dizer olhando para os dois juros? Preste atenção nos dois aí, ó. Tá aqui o juro simples. Deixa eu pegar aqui o marcador. Tá aqui o juro simples. Ok? E tá aqui o juro composto. O mesmo valor, a mesma aplicação, só que em situações diferentes. Um é simples, outro é composto. Você percebe que o juro composto, né, pessoal? Ele é maior. Tá? O rendimento do juro composto é maior do que o juro simples. Tá? Então, olha quanto é que ele rendeu. R$ 2.426,49 centavos. Isso aqui só 2.160. Tá? Então, o juro composto ele rende mais. Ok? É bom por um lado e é ruim por outro. Quem está aplicando, como é essa pessoa que ela fez uma aplicação, ó. Aplicar é colocar na poupança, colocar num fundo de renda fixa, né? Tudo bem, é ótimo para ela, está ganhando. É um prêmio que ela está recebendo esse juro aqui. Agora, para quem fez empréstimo, é horrível, né? Tá bom? Exemplo 5. Realizar a comparação entre o rendimento em juro simples e juro composto. Olha aí, comparar de novo, né? De uma aplicação de R$ 6.000 a uma taxa de 5% ao mês durante 2 anos. Cuidado que é 2 anos aqui. Aí eu pergunto a vocês, 2 anos. Olha, se ele deu a taxa em mês, tá aqui a taxa ao mês, 5% ao mês. E o tempo foi dado em anos, 2 anos, pode ficar assim? Pode não. Eles têm que estar na mesma unidade. O que a gente vai fazer? Vamos transformar esse 2 anos em meses. Como é que fica? 2 anos equivale a quantos meses, pessoal? Se um ano tem 12 meses, 2 anos vão ter 24 meses, ok? Esse M aqui é de meses, tá? Então, 2 anos igual a 24 meses. Então, nós vamos utilizar, lá no nosso problema, 24 meses. Em seguida, construir um gráfico que expresse a evolução desses rendimentos. Como é que a gente vai fazer isso? No papel não dá para a gente fazer isso aqui, né? Então, a gente vai utilizar uma planilha eletrônica novamente. Cuidado, preste muita atenção, tá? Vamos lá, vou abrir aqui a minha planilha eletrônica. Já tenho montado aqui o início para a gente não perder tempo. De antemão, mostro para vocês aqui nessas células. Lembra que o nome disso aqui é célula, né? Cada quadrinho desse é célula. Aqui nós temos as fórmulas, correto? Tá? E aqui nós vamos inserir as informações. Já temos aqui o capital, vamos colocar o valor dele, da taxa e o do tempo. Vamos lá. De quanto era o capital que foi pedido lá no problema, vamos voltar aqui nele. R$ 6.000. Então, o capital é 6.000, 6.000, 6.000 já deixei conforme é pedido, né? R$6.000 está aqui. A taxa, 5% ao mês. Então, já está aqui AM de ao mês, vamos lá, 5%. O tempo, nós vimos que é 2 anos ou, se é em mês que ele quer, 24 meses, tá bom? Então, essas informações aqui serão base para a gente montar as nossas regrinhas aqui. Então, deixa eu explicar para vocês como é que essa tabelinha funciona, tá? Lembrando, aqui são as fórmulas, tá certo?
para a gente ficar atento e saber colocá-las aqui dentro da nossa planilha, tá? Vamos lá. Então, a nossa planilhazinha, como ela quer primeiro em 24 meses, a gente fez um período, que é o tempo, período mesmo cor de tempo. Deixa eu subir aqui, tá aqui, ó, tempo de 24 meses. Pronto, ótimo. Tá aqui, ó. 24 meses, já estão aqui cadastrados os 24 meses, tá certo? Do tempo que representa 2 anos, tá? Na segunda coluna nós temos o capital, que é o capital inicial. Quem é o capital inicial? R$6.000. Vou até colocar ele aqui. R$6.000. Deixa eu botar ele como formato de moeda. Você pode vir aqui nesse geral, né? Procurar aqui moeda. Pronto, ele já atribui lá, ficou R$6.000 bonitinho. Pronto, como o capital inicial é o mesmo, capital inicial é o mesmo, eu posso repetir ele aqui sem problema nenhum, tá bom? Não vou mexer nele agora não. Então, capital de 6.000. O que a gente vai fazer agora? Nesta próxima conjunto de colunas que vão ser preenchidas aqui, nós temos as ideias relativas a juros simples, ok? Juros simples, que é o quê? É o próprio juro e o montante simples, né? Relativo a ele. No próximo conjunto de colunas, nós temos as ideias de juro composto. Certo? Aqui é o montante composto e aqui é o juro. E na última nós temos a diferença. Que diferença é essa? Para a gente ver se realmente tem a diferença entre o juro que é cobrado composto e o juro que é cobrado no regime simples. Tá? Então nós temos aqui o regime simples e o regime composto. Vamos ver agora. Claro que para a gente ter, vamos ter que ter fórmulas, né, para atribuir aqui as ideias. Então vou deixar aqui bem grande para vocês verem aqui. Outra coisa que é interessante aqui nessas planilhas eletrônicas é o seguinte, gente. Ó. Percebam que aqui está vazio, tá vendo esse espaço aqui? Então se eu clicar aqui, ele já aparece o que tem naquela célula. Ó, tá? Que ajuda muito a gente a enxergar direitinho onde é que a gente está. Então primeiro eu vou fazer o juro simples. A gente já sabe qual é a forma do juro simples, sabemos, está aqui ela. Ó. Lógico que eu não vou copiar ela do jeito que está aqui, não vou copiar. Tá? O que é que a gente vai fazer? Na última aula a gente viu o seguinte, que quando a gente insere uma fórmula na planilha, a gente tem que começar com o sinal de igual. Essa do juro simples é para vocês conhecerem, já trabalhamos ela na última aula. Então, igual a quem? Está aqui a fórmula, ó, capital vezes a taxa vezes o tempo. Quem é o capital? R$6.000. Então, eu vou clicar aqui sobre essa célula 6.000, que ele já marcou aqui. Como esse capital no juro simples ele não se altera, é sempre o mesmo capital, a gente vai fixar esta célula. Como é que a gente fixa o valorzinho da célula B1? Fixa fazendo o seguinte, ó. A gente coloca o símbolozinho de cifrão, tá? Antes da letra e do número, que é referente ao endereço daquela célula. Lembra que B1 é o endereço, né? É coluna B, linha 1, tá? Pronto. Isso aqui é o capital. Aí vezes, como é que eu faço o vezes na planilha? É o asterisco. Vezes a taxa, 5%, aqui ela. A taxa vai mudar? Não, é a mesma taxa. Então, também vou fixar esse valor. Deixa eu só marcar ele aqui. Como é que a gente faz? Ó, bota o cifrãozinho. Ó. Cifrão, tá aqui 1. Pronto, fixei ela. Ela não vai mexer mais, vai ser sempre utilizado esse valor 5%. Vezes o tempo. Então, vezes é o asterisco. O tempo, quem é? O tempo você não vai colocar 24, não. Pelo amor de Deus, você vai fazer aqui o tempo. Esta planilhazinha é legal porque a gente vai... Tá aqui o tempo, ó. Vou fazer com um mês aqui primeiro, tá? O que é que vai acontecer? Observe, tá? Então, aqui nessa planilha, a gente vai fazer a evolução daquela situação, problema. Ela pediu 24 meses, então a gente vai fazer mês a mês. Ok? Isso aqui é o primeiro mês, ó, número 1, referente ao primeiro mês de aplicação. Então, essa pessoa aplicou R$6.000 a uma taxa de 5%. E no primeiro mês, vamos ver quanto de juro que ela recebeu.
Quanto de juro que foi computado? Vamos lá, vou dar o Enter agora, ó. Pronto, R$300. Ok? Então, esses R$6.000 que ela investiu renderam R$300 no primeiro mês, no mês 1. Tá certo? Vamos fazer agora do juro composto. Ele é diferente, né? Só que, lembre-se, para a gente fazer a do juro composto, primeiro a gente tem que ter o quê? Temos que ter o montante. Lembra disso aí? Eu só posso fazer o juro composto quando eu tiver o montante composto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar a fórmula do montante composto, tá bom? Então, vai ficar igual a quem? A do montante composto. Aqui ela, ó. Capital, cuidado, capital, só vou usar ele uma vez e vai ser agora. Capital, nem vou, vai ficar marcadinho aí. Vezes, tá ali o vezes, ó, como é que é o vezes? Asterisco, abre parêntese, 1 mais a taxa, que é o I, 5%. Não muda, então vou repeti-la aqui. 5% e vou fixá-la, porque essa taxa não se altera, né? Então é o cifrão. Tá aqui o cifrãozinho. Fecha parêntese. Elevado, não tem um elevado? Ao tempo. Olha como é que a gente faz para elevar. É o acento circunflexo, viu? Ó, presta atenção, ó. Elevado, repetir aqui 2 vezes. Elevado ao tempo. Nesse primeiro, quem é o tempo? 1. Tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fixar, no juro composto, eu vou fixar este tempo. Por que que eu vou fixar? Vai ser parecido com com os dois primeiros exemplos desta aula, que eu fiz separadamente. No primeiro exemplo eu fiz 1 ano, o juro de 1 ano. Fiz depois o juro do segundo ano. Depois eu fiz o juro do terceiro ano. Separadamente. Então vai ser sempre com relação a esse 1, tá? Vamos ver aqui como é que funciona o juro composto. Então está aqui o montante, R$6.300. E o juro, professor? Se eu tenho um montante, dá para calcular o juro. Está aqui, ó. Eu precisava primeiro do montante. O juro composto é igual ao montante. Então, vou clicar nele aqui, ó, montante, menos, aqui não muda, menos o capital, que é R$6.000, tá? Como esse daqui não muda, eu vou fixar também. Pronto. Vamos ver aqui quanto é que ficou o juro. R$300. Ok? Deu igual, ó. Claro que deu igual, que é o primeiro mês. No primeiro mês dá tudo certo. A mesma coisa para os dois, R$300. Quem é o montante desse juro simples aqui? Está aqui a fórmula, ó. Montante é igual ao capital mais o juro, que é esse cara aqui. Ok? E esse capital aqui eu vou fixar porque ele não se altera. É até o final até o final deles, né? Deixa eu abrir um pouquinho aqui para aparecer. Pronto, aí. Então, pronto, ficou aqui. Já temos a ideia aqui, tá? Quem é a diferença? Eu quero saber qual foi a diferença entre o juro composto e o juro simples, para ver se tem alguma diferença, né? De quantos reais foi essa diferença? Então, vai ficar igual o juro composto menos o juro simples. Aqui vai ser uma diferença, óbvio, de R$0, tá? Porque são o mesmo juro, né? 300 e 300. Agora vamos ver como é que se comporta na segunda, né? Olha, a do juro eu vou selecionar e vou dar aqui, eu vou ver aqui no segundo mês, ó, R$600 de juro. No terceiro mês, 900. Por quê, ó? Porque percebam que vocês uma coisa. No juro, deixa eu fazer logo para todos aqui, vou dar um duplo clique, ó. Ele vai preencher toda a planilha, tá? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, apareceu o valorzinho. Então, ó, preste atenção. Deixa eu analisar aqui logo só o juro simples, né? Pronto, preste atenção, ó. 300, 600, 900, 1.200, 1.500. Vocês estão percebendo que o juro está aumentando de quanto em quanto? De 300 em 300. Sempre é 300 em 300 aqui no caso. Por quê?
Porque no juros simples o cálculo é feito sempre sobre o mesmo capital inicial, toda a vida, não muda, tá certo? Então, aqui é o juro cobrado e aqui é o montante. Então, aqui quer dizer o quê? O capital mais o juro. Então, se o capital era 6 mil, o juro no primeiro mês é R$300, ficou 6.300. Já lá no 10º mês, vamos ver aqui como é que fica. Quem foi o capital no 10º mês? O mesmo 6 mil. Deixa eu só botar ele aqui, ó. Tá aqui. O mesmo 6 mil. Então, 6 mil. O juro no 10º mês já foi para R$3.000 também, ó. Então, 6 mil mais 3 mil, 9 mil. Olha aí. Claro que a taxa é excelente, 5%, né? Ok? Isso aqui não existe, praticamente nem existe uma cor desse tipo aqui no mercado financeiro, mas é só um exemplo, né? Tá bom? Então, é assim que funciona a ideia do juro simples. Agora, o juro composto, não. Porque eu não vou utilizar esse capital a partir de agora. Eu utilizei o capital na primeira vez. Agora, o que eu vou fazer? A gente vai utilizar o montante anterior como capital. Então, vai ficar assim a fórmula, ó. Vai ser essa mesma fórmula que está aqui, porém, alterado a ideia do capital. Em vez de ser 6 mil, vai ser este montante aqui. Então, vai ficar assim, ó, igual capital vezes, quem é o capital? É este carinha aqui. Vezes, que é o asterisco. Tá? Por que eu não travei? Por que eu não botei o cifrãozinho? Porque esse montante ele vai se alterando, né? Tá bom? Abre parêntese. 1 mais a taxa não muda, que é 5%. Tá? Vou travar ela, que ela não vai mudar. 5%. Fecha parêntese. Chapeuzinho, ó, elevado a quem? Elevado ao tempo. Como eu quero fazer individualmente, cada mês, mês a mês, esse período, né? Então eu vou fixar esse 1, que é 1, primeiro mês, depois mais um mês, depois mais um mês, assim sucessivamente. Então vou fixar também ele aqui. E vou dar um Enter. Pronto, olha aí, ó. Já mudou, né? Ok? O juro é do mesmo jeito também. Não vai mudar, não. Vou até baixar ele aqui, ó. Repetir ele. Ah, deu certo, ó. Porque o juro é igual ao quê? O juro composto é o montante menos o capital. Então, é 6.615 menos 6 mil. Dá o quê? R$615. Tá certo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou aqui repetir todo mundo. Tá tudo certo. Vou dar um duplo Enter. Ele já vai fazer as contas para mim. Aqui, quando acontece esse monte de joguinho da velha, gente, é porque o espaço aqui é insuficiente. Então, a gente tem que dar um duplo clique em cima aqui da indicação da célula, tá? E aí ele abre para caber bem direitinho. Esse aqui também tem uns para baixo que estão sumidos, né? Então, eu vou dar um aqui, ó, entre a célula atual e a próxima, um duplo clique. Ok? Já abriu, pronto, tá aqui. Tá? E vamos também fazer isso para a diferença. Não muda, né? Repara uma coisa, ó. Só que na segunda. O que é esse R$15? É igual a 615 menos 600. Deu 15. Então, no segundo mês, já deu diferença de R$15. Vamos ver como é que vai ficar para os próximos meses, né? Vocês terem uma visão aqui. Olha o que aconteceu aqui, ó. No 24º mês, a diferença, 2 anos depois, a diferença entre o juro composto e o juro simples, na mesma aplicação, foi de R$6.000. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem fez, por exemplo, essa aplicação, aliás, se fosse um empréstimo, por exemplo, né? A pessoa que fez esse empréstimo com essas condições, R$6.000 para pagar em 24 meses, a uma taxa de 5% ao mês. Uma pessoa que tem uma amizade maravilhosa, fez a juros simples, ela pagou de juros R$7.200 no fim, né? No fim, no último mês.
Já uma pessoa que fez em juro composto, o outro não tinha, foi num banco, não procurou um amigo, foi num banco, até porque não tem amigo que empreste 6 mil reais, difícil, né? Então foi num banco e tudo, ela pagou 13.350. Então foi uma diferença de R$ 6.150,60 entre quem fez o empréstimo na modalidade no regime juros simples, de quem fez o empréstimo no regime juro composto, tá? Então, aí no final, deixa eu só apagar esse trechozinho aqui. Deixa eu botar aqui uma corzinha branca nele, para ele sumir por enquanto, né? E também vou fazer sumir entre aspas, né? Só para ficar mais clarinho esse cara aqui também. Por quê? Quero falar agora do montante. É o quanto a pessoa vai pagar. O que quer dizer o montante? No fim desse empréstimo, por exemplo, quem fez no regime simples vai pagar R$ 13.200. Quem fez no regime composto vai pagar no final R$ 19.350,60. Tá certo? Então aqui a planilhazinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar ela para vocês agora em forma de gráfico. Tá aqui, eu já tenho o gráfico feito aqui nessa outra. Só vou alterar os valores ali. Aqui a gente encerra nossa aula depois desse gráfico, tá? Me perdoe por essa aula gigantesca, mas é porque eu tinha que abordar todos esses aspectos. Então vamos lá. Quem é o nosso capital? R$ 6.000. Pronto, vamos deixar ele aqui, 6.000. A taxa é de 5%. Tá? E o período é o mesmo, 24 meses. Esses valores aqui são os mesmos que tem lá. Tá? Os mesmos. Eu quero que vocês se atentem ao gráfico. Está aqui o gráfico. Deixa eu tirar aqui esse, ficar maior, ficar mais visível, né? Pronto, está aqui o nosso gráfico. Preste atenção. O que é que representam essas ideias aqui? Aqui representam, já vimos também nos valores e tudo, mas aqui fica visível, porque um gráfico lá ele pedia para fazer o gráfico, né? Ficou muito grande aqui. Fazer um gráfico que mostrasse a evolução, dessa aplicação, né? No final dos 24 meses. Então tá aqui o gráfico, tá? Pronto. Observe uma coisa. Na linha verde nós temos o capital. De quanto era o capital? R$ 6.000. Perfeito. Na linha azul nós temos o rendimento dessa aplicação na modalidade juros simples. Na linha vermelha nós temos o rendimento dessa aplicação na modalidade juro composto. Então aqui embaixo, no eixo horizontal, nós temos o prazo, tá? 24 meses, do 1 até o 24. E aqui no eixo vertical nós temos o valor, ok? Em reais, tá bom? O que quer dizer isso aqui, meus amigos? Quer dizer que, lembrando, essa linha verde aqui eu coloquei para a gente poder comparar. Isso aqui é o capital, 6.000 que foi investido. O que quer dizer? Olha aí, ó. Quer dizer que a modalidade, o regime juros simples, ele tem como gráfico uma reta. E ele não cresce tão rápido. Você vê que ele vai devagarinho aqui, o crescimento dele. Vai sempre na reta, é crescente? É crescente, mas não é um crescimento muito acelerado. Porque ele é um crescimento que a gente chama na matemática de linear. Crescimento linear, em forma de linha. Já o gráfico vermelho, que representa o rendimento no regime juro composto, ele é um gráfico, você está vendo que é uma curva, né? Está ficando curva aqui. Tá? Esse aqui é um gráfico que a gente chama de gráfico exponencial. Se você lembrar da ideia de exponencial, é a mesma coisa, o mesmo gráfico, né? Esse vermelho, mesma linha, né? Que se fala muito aí com relação à Covid-19, né? Questão do número de casos, número de mortes, é um gráfico também exponencial, parecido com esse aqui, com esse vermelho. Ok? O que acontece? Esse gráfico vermelho ele cresce muito mais rápido do que o gráfico azul, à medida que passa o tempo e também à medida que a taxa muda.
O que é que representa essa distância entre eles dois aqui? A distância entre o gráfico azul e o vermelho, que é o que me interessa. Esse aqui é o capital, no momento eu não quero falar dele não. Isso aqui, essa distância representa a diferença em que alguém no juro composto paga de juro a mais no mesmo mês do que a pessoa que fez o contrato no juro simples. Então, no 24º mês, olha a diferença entre o que paga alguém que fez no regime juros simples, tá aqui o valor, 19.350, e a quem fez o mesmo rendimento, a juros simples, né? 13.200. Composto 19.350 e ele aqui em simples 13.200. Por quê? Porque no simples a gente já viu que é a modalidade na qual é feita através todos os cálculos feitos através do capital, em cima do capital. E aqui não, no juro composto é sobre o montante anterior que é feito o cálculo posterior, tá? A gente tem que ficar alerta, meus amigos, porque se for questão de empréstimo, você vê que a pessoa no empréstimo ela paga muito juro. Paga muito juro. E quanto maior for a taxa, mais alto esse gráficozinho vai ficar. Mais para cima ele vai ficar, mais curvo, né? Crescentemente ele vai ficar. Preste atenção, vou fazer para vocês aqui diferente, ó. Vou diminuir. Outra coisa, fica claro agora por que as instituições financeiras adoram o juro composto. Todo empréstimo delas é no juro composto. Sabe por quê? Olha aqui, eu vou mudar a taxa. Repare, eu vou mexer na taxa. O que é que vai acontecer com o nosso gráfico? Aqui é uma taxa de 5%. Eu vou, digamos, para vocês terem uma ideia, a taxa do cartão de crédito, ela chega a ser mensalmente por volta de 13% a 14%. Eu vou colocar aqui 14%. Olha o que aconteceu com o gráfico. Ó. Uma taxa de 14%. Olha como é que o vermelho subiu. Não é que o azul baixou, não. É porque o vermelho subiu demais. Tá? Para a gente ter uma ideia, a essa taxa de 14%, no final de 24 meses, no juro simples, a pessoa ia pagar R$ 26.160. No juro composto, a mesma pessoa vai pagar R$ 139.273. A 14% a taxa. Pra vocês terem uma ideia que como a questão de juro composto é muito complexa. Isso aqui é uma coisa importante para vocês, saber analisar um gráfico desse. E olha como é que ele é exponencial, está crescendo assim, ó, nesse sentido, né? Quanto maior a taxa, mais curva ele vai ficar. Sei lá, vou estipular uma taxa aqui, não sei, de 25%. É uma loucura essa taxa, mas vamos lá. Olha aí, como é que mais curva ele ficou, né? Ele está, é o mesmo período, 24 meses, ok? Olha aqui, isso aqui, vocês estão vendo que é 1 milhão aqui, ó. 1.400.000 aqui, né? Então, por exemplo, se fosse a pessoa pegasse emprestado, sei lá, R$ 6.000 com a agiota, que é proibidíssimo. A agiota, empresta R$ 6.000, mas é uma taxa de 25% ao mês. Se uma pessoa, e é composto, se uma pessoa fosse louca e fizesse isso com esse agiota, esse empréstimo, aí duas pessoas, uma com uma agiota a juros simples e outra com a agiota a juros compostos. O cara que fez com o agiota a juros simples, ele está lascado. Ele vai pagar R$ 42.000. Ou seja, 700% de aumento, né? 7 vezes mais. Mas o cara que fez esse empréstimo de R$ 6.000 a uma taxa de 25% ao mês, vai pagar no final para esse agiota, tá aqui, ó, R$ 1.270.549,49. Tá lascado. Tá lascado. Então, é por isso que os bancos adoram juros simples. Tá? Porque esse gráficozinho aqui ele sobe muito rápido. A pessoa paga muito mais juro de acordo com a medida que vai passando o tempo. Tá? Então, esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido, apesar do tempo. Foi 1 hora de aula. Nunca tinha passado 50 minutos, mas foi necessário. Me desculpe. Tá? Muito obrigado pela atenção. E também tenham atenção ao que? Atenção! Se cuidem e cuidem do próximo. Porque se cuidando, você automaticamente cuida da pessoa que você ama, né? Tá? Então,
Muito obrigado por tudo. Façam as atividades, né? Esse tema é muito importante, né? É juros simples e composto, então fiquem atentos, ok? E até a próxima. Muito obrigado e foi show de bola. Valeu. Tchau.